Glória a Deus. Que bom, irmãos, que vocês estão aqui mais uma vez. Nós estamos felizes por podermos juntos, como uma só igreja, adorarmos a Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite impactante ao seu coração. O que está acontecendo aqui agora é reflexo do que aconteceu ontem à noite. Foi tremenda a noite que tivemos aqui ontem, com os jovens. A manifestação real, palpável da presença de Jesus. Quando Jesus se faz presente, nós precisamos ter liberdade para adorá-lo. A nossa mente passa por um estágio de renovação. Porque durante a semana, às vezes a nossa mente é contaminada por alguma coisa, por alguma informação que não condiz com a realidade de quem você é em Cristo. Aí quando você vem à igreja, na adoração, sua mente é renovada. Seu espírito fica mais novo. E o seu corpo é reestruturado. Você recebe saúde do Senhor, dos pés à cabeça. Juntas e medulas, é essa palavra que nós cremos. Ela é capaz de trabalhar na sua alma, no seu espírito. Juntas e medulas, aqui representa o corpo. É uma palavra completa. Atinge toda a nossa vida positivamente. Então, bem-vindos ao Evangelho. Cada vez que ouço o Evangelho, eu me sinto mais vivo e estruturado. Pois ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a nossa salvação. E salvação é muito mais do que vida eterna. É cura, é perdão, é restauração, é restituição, é saúde, é proteção, é livramento, é tudo que você possa imaginar de bom dentro dessa palavra salvação, que no hebraico é Yeshua. Jesus é a nossa salvação. Cada vez que eu ouço o Evangelho, sinto mais desejo de olhar para Jesus e receber ainda mais da sua essência. Você tem essa sensação de que quando você ouve o Evangelho, você tem mais vontade de ouvir sobre Jesus? Amém? Eu fico com mais sede de ouvir sobre Jesus. Aqui está o segredo da verdadeira fé: olhar para Jesus. O autor, aquele que criou, que gerou a fé em nós, e o consumador, aquele que mantém firme, que confirma a fé dentro de nós. Cada vez que ouço o Evangelho, meu coração se enche de esperança pela vinda gloriosa do meu Rei e Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos como que desesperados no mundo. Nós não estamos como que desamparados, jogados, largados do mundo. Porque nós temos uma esperança. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não morre, ela já morreu, ressuscitou e vive para sempre, está aqui no nosso meio, habita dentro de nós. Por isso nós temos uma esperança positiva. A palavra esperança no grego é elpis, que significa expectativa positiva de coisas boas e alegres. Então nós estamos com expectativa positiva de coisas boas e alegres pela vinda do nosso Rei Jesus. Cada vez que ouço o Evangelho, o meu coração transborda de amor pelo Pai, pois o meu amor por Ele é resultado do seu amor por mim. Aqui está o fundamento da vida cristã: fé, esperança e amor. Quando você entende o amor de Deus na sua vida, o amor dele por você, o seu amor por ele é a sua consequência. Você não precisa se esforçar para amá-lo, tentar amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não, isso é consequência do amor dele por você. Jesus disse: se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada, nem amar, inclusive amar. Ninguém jamais receberá a vida em sua essência e plenitude se não conhecer o Evangelho. Eu tenho pensado bastante esses dias o quanto que eu gostaria que o mundo todo ouvisse o que nós estamos ouvindo. Porque ninguém receberá a vida em essência, em plenitude, se não estiver ouvindo o Evangelho. Receberá em parte, porque Paulo fala que o ministério da morte tem sua glória, mas é passageira.
Mas o ministério da vida vivificante, da justificação que nós cremos, esse tem glória superior. É para sempre. É uma graça cada vez melhor. Sabe, irmãos, a graça de hoje não serve mais para amanhã, porque amanhã tem uma graça muito maior para a sua vida, em nome de Jesus. Porque é por isso que a Bíblia diz que de graça em graça. Porque o nosso Deus não é repetitivo. Jesus nunca fez um milagre da mesma maneira. Até para curar cegos ele curou de maneiras diferentes. Porque o nosso Deus está sempre se atualizando. Ele é atual. Ele está além do tempo. Ele é atemporal. O nosso Deus é eterno. Se Jesus curar pessoas aqui hoje, ele não vai curar de maneira igual, porque ele é Deus. Ele está sempre se atualizando na sua essência. Então eu temo às vezes por ouvir de algumas maneiras, em alguns lugares, por saber que pessoas não estão ouvindo esse evangelho. E por isso elas não receberão a vida em essência. Ninguém jamais receberá o perdão verdadeiro e profundo se não conhecer o evangelho. Quando você não conhece o evangelho, você recebe um perdão parcial. Hoje você sabe que Deus te ama, mas amanhã você se sente condenado. Mas se você continua ouvindo o evangelho, sempre você se sentirá perdoado e amado pelo Senhor. Ninguém jamais receberá paz pura e perene se não conhecer o evangelho. Ninguém jamais receberá a liberdade total da acusação, condenação e da culpa se não conhecer o evangelho. O mal do século chama-se culpa, acusação, condenação. Qualquer outro mal que existe por aí é apenas consequência. Você vai conversar com pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, sejam patológicas ou mentais, psicossomáticas ou não. Você vai descobrir que a essência de tudo é a culpa. A raiz de tudo é a culpa. Elas se sentem culpadas, às vezes, por serem atingidas por pessoas de fora que, em regra, elas não tinham nada a ver, mas elas se sentem culpadas por isso. A culpa mata mais do que qualquer coisa, porque ela é a raiz do problema. E quando você ouve o evangelho, o verdadeiro amor lança fora toda a culpa, todo medo, toda condenação, toda acusação, porque só em Cristo há liberdade plena. Então, há um rio onde os nossos pés são lavados. Isto é, a nossa maneira de caminhar é transformada. Esse rio é o evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Há um rio onde os nossos joelhos são dobrados. Isto é, nossa maneira de nos render é transformada. Agora, nos rendemos total e plenamente a Jesus Cristo. Há um rio onde os nossos lombos são lavados. Isto é, a maneira de enxergar a verdade. O cinturão da verdade está aqui. Mas não de uma verdade qualquer, e sim a verdade que realmente liberta. Há um rio onde podemos ir cada vez mais fundo. Quantos se alegram que esse rio permite e autoriza você ir cada vez mais fundo? Diga amém. Isto é, nos permitimos sermos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. Há um rio que permite você ir mais fundo e tira todo o medo de você se afogar, porque você não vai se afogar nesse rio, porque esse rio é Jesus Cristo. Há uma declaração que ainda mexe muito com as nossas almas e corações. É o nosso Salvador Jesus dizendo: tenho sede. Tenho sede de curar. Tenho sede de perdoar. Tenho sede de amar. Tenho sede de restaurar. Tenho sede de reestruturar. Tenho sede de restituir. Não era uma sede qualquer. Era uma sede muito ampla. Há um perdão que sempre estará disponível para todos nós e para os que creem. É o nosso Salvador dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Há uma fala meiga e doce aos nossos ouvidos todos os dias. É Jesus falando: João, eis tua mãe. Maria, eis teu filho. É Jesus falando: eu cuido da família de vocês. É Jesus inserindo a família no plano da cruz. Quantos Joãos talvez estão aqui nessa noite espiritualmente falando, Jesus dizendo: João, sua família pertence a mim. Maria, sua família pertence a mim. Descanse em mim. Ele colocou a família no plano da cruz. Há uma verdade incontestável sendo declarada aos homens todos os dias. É Jesus dizendo: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, mais uma vez, para renovar essa consciência dentro de nós:
todos vocês que creem no meu nome estarão comigo no paraíso. Pastor, eu estou com medo. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não traz medo. Essa declaração não é para excluir, é para incluir. Hoje a moda é a inclusão. Só que eles esqueceram que ninguém incluiu mais pessoas do que Jesus. Jesus é o autor da inclusão. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio curar pessoas que ninguém queria curar. Jesus veio tocar em pessoas que ninguém queria tocar. Jesus veio se aproximar de pessoas que ninguém queria se aproximar. Porque o Evangelho inclui pessoas. Ele não exclui pessoas. Há uma oração de entrega que ainda fala conosco, sempre que a ouvimos, é Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Pai, estou descansando em ti. Está em tuas mãos agora. Conduz a minha vida. Cada frase que Jesus falou tem um significado, ela não está ali de maneira aleatória. Foram 7 frases que ele falou. Há um clamor profundo e verdadeiro que ainda toca nossa alma e coração. É Jesus dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Essa oração foi para nós entendermos que quando ele se sente abandonado, é porque, por outro lado, Deus estava nos amando. Deus tinha que abandonar Jesus para nos amar. Deus tinha que condenar Jesus para nos absolver. Deus tinha que fazer Jesus adoecer para nos trazer cura. Deus tinha que fazer Jesus pecado para nos fazer justiça de Deus. Foi nesse momento que ele se sentiu abandonado. Sabe por quê? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E o pecado separava o homem de Deus. Aí Jesus se sentiu abandonado. É como se o pai estivesse virando as costas para ele. Mas ele sabia que o pai virar as costas para ele era o pai virando sua face para nós. Amém? E em último lugar, esse é um dos mais belos gritos. Não foi o grito do Ipiranga, o mais poderoso. Há um grito que ecoa por toda a eternidade, de séculos em séculos, como um desejo profundo de libertar pessoas. É Jesus dizendo: está consumado. Vocês estão livres. Vocês são perdoados. Vocês são curados. Vocês são abençoados. Vocês são favorecidos. Vocês são amados. Está consumados. Então, bem-vindos ao Evangelho da Graça. Evangelho é isso, boa nova. Cada boa notícia que nós ouvimos na igreja é para reestruturar o nosso coração para a semana. Para termos semanas e semanas melhores. Não estou falando de ausência de dificuldades. Jesus nunca nos prometeu isso. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos dificuldades sim. Paulo disse sim, nós vamos passar por tribulações, mas sempre tem um mais. Deus sempre coloca uma vírgula. Porque ele é Deus. Às vezes vamos andar pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. E o mais curioso de tudo é que a mesa contra os inimigos foi preparada no vale. Deus nos dá a vitória no vale, ele é Deus. Então quando você vem à casa de Deus, à igreja, ao templo na verdade, porque nós somos a igreja, é para nós fazermos aquilo que está no Salmo 27. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Eu quero ser dirigido pelo Espírito para você entender o que Deus tem para nós hoje. 27. Deus tem grandes coisas. Salmo 27. O que acontece quando nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus? Versículo 4 em diante. Abra aí sua Bíblia. Esse salmo é poderoso. Eu particularmente tenho paixão pelos salmos, porque é o único livro da Bíblia que é você falando com Deus. São canções para Deus. Salmo 27, versículo 4 em diante, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha aqui, primeira coisa, por que viemos ao templo?
para contemplarmos a glória do Senhor. Para contemplarmos a glória do Senhor. E você sabe o que acontece quando contemplamos a glória do Senhor? Paulo disse que nós somos transformados à imagem de Jesus. Primeira coisa, por que viemos ao templo? Para contemplar o Senhor. O que é contemplar? Adorar. O que acontece quando viemos ao templo? Viemos aprender do Senhor. Aí você recebe poder para vencer a semana. Olha o que diz o versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Ele vai me colocar sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Por que é importante nos reunirmos? Porque no dia da adversidade, já viemos adorar o Senhor, recebemos a sua orientação, Deus vai nos esconder, Deus vai nos proteger. Amém? Eu quero que você se sinta protegido pelo Senhor. Não só porque estamos orando por vocês toda semana. É porque Deus guarda a sua vida. É isso que diz o Salmo 91. Que aquele que habita, que no hebraico é aquele que se esconde, descansa na sombra. Quando você pensa em sombra, já pensa em descanso. Ninguém procura uma sombra por outra coisa, porque quer descansar. É melhor trabalhar na sombra. Deus tem grandes coisas para nós. E hoje, especificamente, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma revelação, ainda dentro da série em Cristo, na mensagem de número 17. É um número que eu gosto muito, porque é o meu número, 17. E hoje, ainda em Gálatas, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 25 em diante. Gálatas, capítulo 3, versículo 25 em diante. Vamos fazer uma leitura. Acompanhe na sua Bíblia. Você pode ir acompanhando os textos, para a gente ir meditando, aprendendo cada vez mais. Gálatas, capítulo 3, versos 25 e 26. Nós vamos ler em algumas versões. Eu acho interessante para a gente compreender isso. Porque Paulo escreveu coisas difíceis de se entender. E essas palavras não são minhas, são de Pedro. Uma das colunas da igreja. Pedro disse, Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Graças a Deus pelos mestres que existem por aí, que traduzem os versos e a gente entende de maneira muito mais fácil. Gálatas capítulo 3, nessa versão principal aqui, depois nós vamos ler em outras, está escrito assim, versículo 25 e o 26. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é o tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora acompanhe aqui nessa versão, porque talvez você não tenha essas versões. Versão transformadora diz assim, o mesmo verso. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Ó. Filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Agora, essa versão aqui que eu criei, você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Sois significa de Cleison Oliveira da Silva. Ok? Aí você fica pesquisando na internet, não acha? Pastor, eu quero essa Bíblia. Quem sabe um dia a gente escreve uma Bíblia, né? Edcleison Oliveira da Silva. Eu vou traduzir o verso. Mas, no instante que passamos a receber e viver a fé como justiça, não precisamos mais viver guiados pela lei de Moisés. Porque não somos mais servos, e sim filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Diga amém. Entende como o que Paulo estava dizendo? Eu li 4 versões para a gente entender uma coisa. Que nós não estamos mais debaixo da lei. Portanto, não somos mais servos. Agora somos filhos de Deus. E vamos entender hoje um pouquinho mais sobre sermos filhos de Deus. Daqui a alguns dias, os irmãos que vão passar pelo novo começo, na verdade todos somos convidados,
Vamos estudar uma aula só sobre ser filho de Deus. Hoje nós vamos dar apenas algumas introduções. Filho de Deus pela fé em Cristo. Todos nós, às vezes você conhece pessoas na rua, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, em regra eles fazem essas perguntas. Mas todo mundo não é filho de Deus? Você já deve ter ouvido esse tipo de pergunta. Na verdade, todos são filhos de Deus, por criação. Mas filho de Deus por adoção tem que entregar a vida a Jesus. Se não entregar a vida a Jesus, não é filho de Deus por adoção. Todos são filhos de Deus por criação, porque todos fomos criados por Deus. Falando de Adão. Mas quando Adão caiu, agora o homem precisa aceitar Jesus como Salvador. Para quê? Para ser filho de Deus por adoção. Nós somos adotados. Também fomos gerados por Deus. Nós vamos descobrir isso hoje. Então sempre tem alguém que vai perguntar isso. Mas todo mundo não é filho de Deus? Deus não é pai de todo mundo? Sim. Pai criador. Assim como Santos Dumont é o pai da aviação. Então sempre você precisa entender isso. Como criação, na verdade, criaturas. A gente precisa separar criatura de criação. Criação são coisas. Sol, lua, estrelas. Criaturas, pessoas. Seres que têm vida. E nós todos somos filhos como criatura. Mas filhos de Deus, gerados, nascidos de novo, têm que aceitar a Jesus como Salvador. Nós não podemos fugir do que a palavra ensina. E hoje nós vamos aprender sobre isso, que somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Quando eu tenho fé em Cristo, quando eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, automaticamente, espiritualmente, eu recebo uma certidão de nascimento. E lá embaixo está escrito, Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. Lá na filiação está escrito que Deus é o seu Pai. No dia que você entregou a sua vida a Cristo, você nasceu de novo, recebeu uma nova certidão. Essa é a maneira simples de a gente entender o que significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus é poder. Acompanhe. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, aqui está o detalhe. Mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Tem versão que diz, deu-lhes o direito. Nós acabamos de cantar aqui. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu gosto dessa expressão poder, porque é essa palavra que está lá, dunamis. Deus lhe deu o dunamis, o poder de ser filho de Deus. Aí ele diz, deu-lhes o poder de ser filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então está mais do que provado que para ser filho de Deus, nascido de novo, tem que crer em Jesus como seu Salvador. Não estamos falando de religião, estamos falando de crer em Jesus, de receber Jesus como Salvador. Mas eu quero voltar algo aqui para explicar para os irmãos, que você não vai encontrar na sua Bíblia, só no original. Veio para o que era seu, presta o detalhe, presta atenção, veio para o que era seu, e os céus não o receberam. A maioria interpreta assim, seu povo, seu, singular, Israel, seus, pessoas, individualmente. Mas na verdade o grego não diz isso. Seu significa coisas. Coisas. Veio para suas coisas. Quais coisas? O mar obedecia a Jesus. O pão, a matéria, obedecia a Jesus, porque ele multiplicou. Os peixes obedeciam a Jesus. Ele dava ordem para o peixe entrar na rede, para o peixe sair da rede. O vento obedecia a Jesus. Suas coisas o receberam. Mas as pessoas o rejeitaram. Todas as coisas obedeceram às ordens de Jesus. Até os demônios se submetem às ordens de Jesus. Mas as pessoas o rejeitaram. No grego diz isso. Suas coisas veio para suas coisas, mas os seus, pessoas, lhe rejeitaram. Aí o 12, que é o tema principal, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, esse é o primeiro ponto. Ser filho de Deus é poder. Não é qualquer coisa. Nós não somos qualquer seres no mundo, nós somos
filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é poder. Você tem poder, você tem autoridade. Quando você recebe a paternidade de Deus, você pode se considerar uma pessoa poderosa em Cristo Jesus. Então, você, no seu coração, na sua mente, encha seu coração de alegria, no sentido de dizer, poxa, é poderoso ser filho de Deus. Porque a própria Bíblia diz que aqueles que o receberam, recebem o poder de ser filho de Deus. Os irmãos conseguem entender como isso é simples, mas ao mesmo tempo profundo, que ser filho de Deus é poder? Nós somos filhos de Deus e isso é poder. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O segundo, aí continua dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos os filhos de Deus não foram gerados pela carne. Eles simplesmente receberam Jesus como Salvador, filhos espirituais. Por isso que fala que nós nascemos de Deus. João vai falar nas suas cartas que aquele que de Deus é gerado, ou seja, ele não é gerado pela carne, nem pelo sangue. Nós não somos filhos biológicos de Deus. Nós somos filhos espirituais, diretos das entranhas do Senhor. Nós viemos direto do coração do Pai. O Pai nos gerou. E o mais curioso de tudo, raramente você vai encontrar na Bíblia. Encontra algumas vezes, raramente. Mas sempre quando a Bíblia fala de gerar, ela fala que é o homem quem gera. Deus gerou. Abraão gerou. Então nós somos gerados por Deus. Para quê, pastor? Para entendermos que se temos a essência de Deus, nós não fomos gerados de uma maneira carnal, nós somos gerados no Espírito. Então, somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, somos seres espirituais. Se Deus é Espírito, somos seres espirituais, devemos viver como pessoas espirituais. Gálatas trabalha muito essa questão da espiritualidade. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8, 14 a 17. Olha lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto não está dizendo, olha aqui, ó, vamos entender o que ele não está dizendo. Primeiro, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele não está dizendo que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O texto não está dizendo isso, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Sabe a palavra que aparece aqui no grego? Huios. Diferente de uma outra palavrinha que vai aparecer teknon, que é filho nascido. Mas esse aqui é filhos maduros. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são ruiós de Deus, filhos maduros de Deus. Maturidade não significa vida perfeita. Significa crescer de fé em fé, de glória em glória. Cada vez que você entende, recebe a consciência de que você é filho de Deus, você está amadurecendo, crescendo cada vez mais. A palavra grega que João usa é filho de, na verdade Paulo, filhos de Deus aqui, maduros, filhos maduros. Ainda no versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aqui já não é grego nem hebraico, é aramaico, que significa paizinho. Paulo usou uma expressão do idioma materno de Jesus. Jesus tinha o idioma materno, aramaico, mas falava em hebraico, porque ele era judeu. Aí olha a expressão que ele usa, é uma expressão de intimidade. Abba, Pai. Nós somos gerados pelo Senhor, Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito dentro de nós clama, Abba, Pai, porque não recebeste esse Espírito de escravidão, não estamos mais submissos a um sistema religioso, não estamos mais debaixo da lei, escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Duas coisas aqui. Se nós não estamos mais debaixo do espírito de escravidão, naturalmente não vamos ter medo de Deus. Porque viver debaixo da lei é viver sempre temendo a Deus. É viver sempre com medo de ser punido por Deus. Viver sempre com medo de ser amaldiçoado por Deus. Por isso que ele conclui dizendo, não, agora vocês são filhos. Filhos não têm que ter medo do seu pai. Amém?
Filho não tem que ter medo do seu pai. Se ele tem medo do pai, é porque ele não é pai, ele é senhor. Quando ele entende que é pai, ele não tem medo. É por isso que o mesmo Paulo diz em Hebreus, porque eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, que diz que nós devemos estar diante de Deus com ousadia. Só pode estar diante de Deus com ousadia quem não tem medo. Somente filhos estão diante do Pai com ousadia. É por isso que nós cantamos com ousadia, oramos com ousadia, nos sentimos na presença de Deus com ousadia, porque nós não estamos achando que qualquer hora vai cair um raio em nossa cabeça e vai nos fulminar. Não, nós estamos diante da presença do Pai. Os irmãos concordam comigo que na presença do Pai você deve se alegrar, amém? Esse é o desejo de Deus, porque nós não estamos mais submissos a um espírito de escravidão. Nós não estamos achando que qualquer hora Deus vai nos punir, que qualquer hora Deus vai pesar a mão. Não, nós não estamos mais debaixo disso. Nós não estamos mais sentindo o temor de Deus no sentido de medo. Às vezes a palavra temor é traduzida por medo. E Jesus traduziu a palavra temor por adoração. Quando ele estava sendo tentado pelo diabo em Mateus 4, em Lucas 4, ele disse, está escrito na lei, não tentarás? Aí ele disse, adorarás. No lugar de temer, ele disse, adorarás ao Senhor teu Deus. O que é adorar para Jesus? O que é temer para Jesus? É adorar. Quando você adora a Deus, você teme a Deus. Ele tirou a palavra temor e colocou a palavra adoração. Ele é o Senhor da palavra. Ele é o legislador, ele muda a hora que ele quiser. Então ele podia dizer assim, está escrito, temerás ao Senhor teu Deus. Lá em Deuteronômio está escrito, temerás. Mas Jesus diz, adorarás ao Senhor teu Deus. E o mais interessante de tudo, quando a Bíblia fala de temor, não tem nada a ver com uma obediência cega da nossa parte. Porque o próprio salmista diz assim, vocês temem ao Senhor, porque Ele vos perdoou. O que é o temor, pastor? É a consequência da consciência que eu recebo do meu coração de que sou perdoado. Por isso temo a Deus. Eu não estou tentando temer a Deus de qualquer jeito, pastor. Eu tenho que andar na linha, porque se eu não andar na linha, Deus vai me castigar. Não, isso não é temor. Isso é medo de Deus. Temor é você recebe o perdão no seu coração, você adora a Deus e naturalmente você serve a Deus. Porque agora nós chamamos a Deus de Abba Pai. É uma relação de intimidade, irmãos. Não é uma relação de distância. Não é uma relação entre servos e senhores. E sim entre filhos e pais. É esse o desejo de Deus para nós. Pastor, Jesus é nosso Senhor? Claro, sempre será. Deus é nosso Deus? Claro, sempre será. Mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai. No Velho Testamento, Deus tem mais ou menos 8.000 vezes, 8.000 maneiras de nome de Deus ser tratado no Velho Testamento. Mas Jesus nunca disse para ninguém, receba o poder do El Shaddai. Ele nunca disse, receba o poder do Jeová Shalom. Ele nunca disse, ele disse, Pai Nosso. Porque esta palavra envolve toda a característica de Deus. Chamou ele de Pai, você tem poder, você tem cura, você tem salvação, você tem libertação. Amém? É isso que o Evangelho faz. Faz nos sentirmos filhos de Deus. E não distantes. E a consequência é grande, irmãos. Quem é filho é herdeiro. Porque servos não têm herança. Somente filhos. Você já parou para pensar? Escute, você já parou para ouvir quantos anos nós caminhamos sem herança? Porque nos sentimos servos. Só filho tem herança. Se o pai quiser deixar para o servo, ele tem que deixar por escrito. Porque se tiver filho vivo, vai ter que brigar na justiça. Porque somente filhos herdam. Pastores não merecem, esquece isso, é herança. Jesus deixou herança para nós no Pai, se eu mereço ou não, se você merece ou não, não interessa. Tem herança para todos nós em Cristo Jesus. Isso é o fluir da graça, é o favor imerecido. Por isso que temos herança em Jesus. Continua, versículo 16. Aqui ele vai usar uma outra palavra, Paulo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Percebe que o Espírito Santo não está testificando no nosso Espírito que somos servos de Deus? Percebe que o Espírito Santo não está testificando no nosso Espírito que estamos debaixo da lei? O Espírito testifica com o nosso Espírito. A outra palavra aqui é filhos de colo, nascidos de Deus. A outra
maduros. Aqui, filhos nascidos. Imagina a criança que acabou de nascer. É isso que Deus está querendo dizer. Você está no meu colo. O Espírito testifica que você é um filho de colo. Posso ouvir um amém? O Espírito está testificando que o Pai te coloca para dormir. O Espírito está testificando que o Pai cuida de você. O Espírito está testificando que quando você está meio desesperado, o Pai diz assim, ó, deixa comigo. Vai balançando a rede aqui, deixa que eu balance. Não se esforça, deixa que eu balance a rede. Ele está balançando, Ele está cuidando de você. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Aleluia. O Evangelho é isso, irmãos. Se a gente entender de uma vez por todas que somos filhos de Deus, nós não vamos nos preocupar com o que está acontecendo lá fora. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Não somos desse sistema. É por isso que o mundo não nos ama, porque não entende o amor do Pai. Como pode você estar tranquilo, o mundo lá fora está caindo? Você não entendeu. Eu não vivo no mundo lá fora, eu vivo no mundo aqui dentro. Sabe o que é o mundo aqui dentro? É o mundo do Espírito. É o mundo de Deus. Eu confio nele. Ele está trabalhando. Ele é o meu Senhor. Ah, mas tem um mal se espalhando lá fora, atingindo pessoas. Se chegar perto de mim, esse mal vai morrer, porque a morte não pode combinar com a vida. Se tocar no seu corpo, vai morrer, porque a morte não pode tocar na vida. Estou profetizando, Deus está te guardando. Se tocar no seu corpo, vai morrer esse mal, porque a morte não pode tocar na vida. Eu confio nisso, irmãos, plenamente. Não duvido nenhum milésimo, nenhum segundo, nenhum grau de que Deus nos guarda porque Ele nos ama. Todos nós cometemos falhas, todos nós erramos, todos nós vacilamos, todos nós às vezes deixamos de ter algum cuidado, mas Deus está ali com seu amor, cuidando. Esse é o Deus. É aquele menino que está querendo pular da rede, o pai sabe que ele vai cair. Não, calma, segura, vou balançar até você dormir. O papai está aqui cuidando de você, o mingau já está feito. Só confie nele que ele é Deus. Ele é Deus de amor, Deus de respeito, de carinho. Vamos continuar, versículo 17. Ora, se somos filhos, olha a consequência. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Sofremos por amor a Jesus? Vamos ser glorificados com ele também? Nós temos dupla herança. Você herda de Deus porque é filho de Deus e você herda com Jesus porque recebeu Jesus. Dupla herança. Dupla. Não tem dupla maldição. É dupla herança. Não tem maldição sobre sua vida. É dupla herança. É bênção para mais de metro. Foi o que aprendemos semana passada sobre as promessas, sobre a herança. Tudo isso dentro da vida, dos direitos daquele que é filho de Deus. O terceiro ponto. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ler na linguagem de hoje. Eu penso que sofremos durante a nossa vida não por ser... Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Veja que Paulo não está falando, irmãos, de algo que vai acontecer aqui, nesse tempo. Paulo está falando de uma glória que Deus vai revelar em nós, na vinda de Jesus. Deus vai revelar verdadeiramente quem nós somos. É por isso que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é no sentido de evangelizar, de curar pessoas, não. Quando o mundo vir a igreja descendo ou subindo, o mundo vai dizer, quem são esses? Eles vão ver a glória de Deus. Ali nós estaremos em essência com Jesus, semelhantes a Ele em todos os requisitos. Aí ele continua dizendo, a glória que será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência, eu prefiro essa daqui, expectativa, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O mundo, o universo, o sistema, não só pessoas, o cosmos espera, as estrelas, o firmamento, as coisas que Deus criou esperam quando Deus chamar a sua igreja. Ele vai dizer, quem é esse povo glorioso? Quem é esse povo que tem a face bonita? Quem é esse povo que a face brilha? Quem é esse povo que tem os olhos brancos, os olhos como chama de fogo? Porque nós seremos semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus.
Você acha que quando Jesus subiu, ele subiu e soltaram um foguinho lá, ele subiu? Não. Atos capítulo 1 em diante, você vai ver a ascensão de Jesus ao céu, ele subiu de maneira gloriosa. E o Lucas disse em Atos que assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Milhares e milhares de anjos cantando, santo, santo, santo é o que vem em nome do Senhor. E onde estaremos? Juntamente com ele, amém ou não? É essa manifestação que o mundo espera. É isso que o mundo está aguardando, quando a igreja vai ser chamada pelo Senhor Jesus, e eles vão olhar e vai ver aquele povo bonito, aquele povo lindo. Não vai haver idade no céu, porque tem gente que vai entrar no céu, acha que vai encontrar Deus de cabelo branco. Coitado, ele não entende o que é Deus. Deus é eterno, filho, ele não envelhece. Você está pensando que você vai encontrar no céu, vai chegar lá no céu e vai encontrar Abraão de cabeça branca? Todos seremos jovens para sempre. Você não vai encontrar ninguém no céu envelhecido, porque se você encontrar alguém no céu envelhecido, você foi para o céu errado. Porque o céu é o lugar de eternidade. Porque o mundo prega um Deus de cabelo branco, com tridente na mão, com raiva, com a cara de mal, estendendo para sair um raio do seu cetro. Eles esqueceram. Deus é jovem. Tenha a mente de Deus. Deus é sempre jovem. Você vai encontrar Jesus exatamente com a idade que ele morreu. Jovem, novo. Chega lá e olhar para Jesus e dizer assim: quem eu estou vendo aqui? Um espelho? O que eu estou vendo? Porque eu sou parecido com ele, ele é parecido comigo, nós somos iguais, nós somos a igreja, ele é a igreja, eu sou o Senhor. Você quer uma prova disso? Jesus disse para Paulo em Atos 9, Paulo, por que me persegues? Ele não disse, por que persegue minha igreja? Sabe por quê? Porque para Jesus, ele e a igreja são um só. Ele diz, para de perseguir minha igreja. Não, Paulo, é o seguinte, perseguiu minha igreja, mexeu comigo se mexeu com a minha igreja. É por isso que nós ensinamos para as pessoas o poder do evangelho, para elas entenderem o quão grande elas são. Você já parou para imaginar quão grande você é? Quão poderoso você é em Jesus Cristo, a manifestação da glória dos filhos de Deus, como nós realmente seremos, porque nós temos um pouco da característica de Jesus ainda, semelhantes a Ele. Eu estou falando de eternidade, irmãos. Eu estou falando de coisas onde você não vai adoecer, onde você não vai sentir dor, não vai haver cabelo branco. De vez em quando eu olho no espelho e já vejo uns cabelos brancos aqui. A pastora disse que eu tenho que pintar, e eu digo, não, Salomão disse que é a coroa do homem, o cabelo branco, deixa esse negócio aí. Acho que é por isso que chamam alguns de coroa, né? Mas no céu não vai ter isso, porque nós seremos semelhantes a Jesus. Então o mundo está aguardando a manifestação do Filho de Deus. O sistema, tudo está aguardando a gloriosa manifestação da igreja. E nós não estamos com medo da vinda do Senhor. Nós estamos felizes porque em breve Jesus levará a sua igreja. Continua. Somos filhos gerados pelo amor de Deus. 1 João 3, 1 a 4 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. João, o discípulo do amor, disse assim: nós somos filhos de Deus agora. Já temos muitas coisas semelhantes a Jesus. Mas, irmãos, eu não consigo escrever para vocês como que nós seremos em essência. Não tenho ideia de como nós seremos, porque ninguém veio de lá contar para dizer como é. Então ele continua: porém, sabemos isto, quando Cristo aparecer, olha aqui, ó, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Aleluia! Então, para onde a gente olhar no céu, a gente vai ver Jesus. Porque todo mundo vai parecer com Ele. Então, nós vamos chegar no céu e encontrar aquela imagem daquele Jesus envelhecido lá na cruz. Magro, raquítico. Não. Nós vamos encontrar um Jesus vivo, forte,
Como diz o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Não o conheceram, de tão grande a sua glória. Alguém diz, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E os seus soldados estão aqui. Alguns já dormem no Senhor, mas os seus soldados já estão aqui. Ele é o general, nós somos soldados. E continua. E todo aquele que tem essa esperança, olha aqui, isso é muito forte, irmãos. Qual a esperança que ele está falando? Todo aquele que tem a esperança de parecer com ele. Todo aquele que tem a esperança de encontrá-lo como ele é. Todo aquele que tem a esperança de saber que será semelhante a ele. Ele diz assim, esperança, ele enche os irmãos de esperança. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo. Sente-se pecador? Não. Sente-se sujo? Não. Sente-se condenado? Não. Como que ele se sente? Ele purifica-se a si mesmo, porque ele tem uma esperança em Cristo Jesus. Sua vida se torna cada dia mais limpa. Assim como Cristo é puro. Faz sentido, irmãos. Faz sentido o que João está dizendo. Por quê? Porque se Jesus é puro, nós também somos puros, porque seremos semelhantes a Ele. Não faz sentido você se sentir pecador. Não faz sentido você ter consciência do pecado. Se agora você é como Ele e você será em essência como Ele. Quando eu digo em essência, é um exemplo. Nenhum de nós pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele pode. Um dia seremos iguais a Ele. Vamos estar aqui, daqui a pouco estamos num outro lugar do céu, questão de milésimo de segundo. O tempo, na verdade, lá não vai existir, é só para a gente compreender, porque nós seremos eternos, vamos transportar de um lugar para o outro, iguais a Jesus. Como filhos de Deus, temos poder contra o pecado. Olha o que João diz na sua primeira carta, 3:9, na linguagem de hoje. Quem é filho de Deus não continua pecando. João não está dizendo que não temos pecado. Ele está querendo dizer, não vive na prática do pecado. Todos nós ainda cometemos pecados. Temos pecado em nós, mas Deus não vê o pecado sobre nós, por causa do sangue de Jesus. Então João está querendo dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O pecado para ele não é um ursinho de pelúcia que ele coloca aqui e gosta e não quer deixar o pecado. Não. Se ele é filho de Deus, ele tem que viver em santidade. Se ele tem a consciência de que é filho, a santidade é a consequência. Sabe com que fez que Moisés não entrasse na terra prometida? Deus disse assim para ele, você não me santificou diante do povo. Sabe o que é isso no hebraico? Você não falou da minha maneira de amar o povo. Você me representou para o povo como se eu fosse um Deus carrasco. Como você não ministrou minha graça para o povo, meu amor para o povo, porque isso é me santificar diante do povo, você não vai entrar. Você pregou juízo, condenação, lei. Está desse jeito lá no original. Você me representou mal diante do povo. Sabe quando isso aconteceu? Quando Deus disse para ele assim, na segunda vez. Na primeira Deus disse, toca na rocha. Tipifica Jesus, representa Jesus. Ele tocou, saiu água. E todos beberam. Depois Deus disse, fale a rocha. A primeira vez ele bateu na rocha. É Cristo sendo sacrificado, torturado. Na segunda vez ele ficou com tanta raiva que ele bateu de novo. Jesus não pode morrer duas vezes. Aí Deus disse, não, eu falei só para falar a rocha. Fale a face da rocha. Jesus aparecia na frente da rocha e a água fluía. Ele bateu. E como ele representou Deus mal para o povo, não falou de sua graça, de sua santificação, ele não entrou na terra. Não é que ele não foi para o céu, ele não entrou na terra. Exatamente isso que Deus fala. Santificação é isso. Quando você fala do amor de Deus para as pessoas, o que você está fazendo? Santificando as pessoas. Você não precisa falar, arrependa-se, arrependa-se, crie vergonha, pare de mentir, pare de enganar. Quanto mais você fala isso, mais as pessoas pecam. Agora, quando você fala, Deus te ama, Ele te aceita do jeito que você é, o amor de Deus vai santificando as pessoas. Porque nada santifica mais do que o amor de Deus.
somos filhos da promessa, Romanos 9:8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Olha aqui, os da carne. Mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Aqui está falando de Abraão, de Isaac, um contexto. Nós não somos descendentes de Ismael, carne, gerado na carne, na vontade do homem. Nós somos filhos de Deus em Isaac, filho da promessa. E como filhos da promessa, somos herdeiros juntamente com Cristo. E eu quero concluir a mensagem de hoje falando dessa parábola que todos nós aprendemos como parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa história? Tem desenhos, tem filmes, tem músicas, mas todos aprendemos como parábola do filho pródigo. Na verdade, ela jamais deveria ter esse título. Quem colocou esse título foi a sociedade bíblica. Jamais deveria ter esse título. Por quê, pastor? Porque ela começa da seguinte maneira: um pai tinha 2 filhos. Então a parábola não está falando de um filho pródigo. Está falando de um pai. Qual é a essência da parábola? Falar do pai. Nós perdemos verdades que estão escondidas aqui. Deixamos de descobrir verdades porque apresentaram para nós apenas o filho pródigo, que significa gastador, esbanjador. Sempre quando falo do filho pródigo é apontando para alguém que está dentro da igreja, alguém que se distanciou, alguém que se afastou. O filho mais velho é um filho invejoso, um filho briguento, sempre apontando para a igreja. Mas esquecem de falar do principal, que é o pai. Se você ler essa história com todo cuidado, porque ela é a continuação de outras 2 parábolas. Um homem tinha 100 ovelhas, uma mulher tinha 10 moedas, um pai tinha 2 filhos. Então aqui não está falando de filhos apenas, e sim de pai. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se desviou, o pastor foi atrás dela. Você percebe que o foco não é falar da ovelha que se perdeu, e sim do pastor que a encontrou. É Jesus nos encontrando quando estávamos perdidos. Uma mulher tinha 10 moedas, ali era o dote do seu casamento, perdeu uma. Isso significa a igreja, a mulher é a igreja. Perdida dentro da própria casa. Valores estão perdidos ali, valores foram perdidos. Mas a graça de Deus entrou e revelou os valores, trouxe de volta os valores de quem nós somos em Cristo. Aí Jesus continua a história dizendo: um pai tinha 2 filhos. Se você ler assim, nunca mais você vai esquecer essa história. Já ouvi muita coisa sobre isso. Por isso que eu falo, converso com alguns pastores amigos, não é a letra, é a revelação. O que está faltando para a maioria dos professores, dos mestres, dos pastores, daqueles que ensinam, é a revelação da palavra. Não é falar da graça, 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 é revelação. É procurar Jesus dentro, tentar descobrir tesouros que revelam Jesus, que se revelam Jesus é para nós. Apresentou Jesus é para nós. Perceba bem a história. Falando do filho aqui. E levantando-se, foi para seu pai. Vamos dar uma pausa. Narrar um pouquinho a história para você entender. Este pai tinha 2 filhos. O mais novo chegou para ele e disse: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Primeiro erro do filho. Pediu a herança do pai vivo. Não se pede herança do pai vivo. Na cultura judaica, é desejar a morte do pai. Mas por que ele pediu? Porque ele se considerava servo e não filho. Nós vamos descobrir isso mais para frente. O segundo filho, que é o mais velho, também fez a mesma coisa. Tenho trabalhado para ti a vida toda, mas nunca me deste um cabrito para comer com meus amigos. Tenho trabalhado para ti. Não é filho, é servo. Então continue. E levantando-se, foi para seu pai. Porque aqui ele já estava distante da casa do pai. Estava comendo a comida dos porcos. E lembrou que na casa do seu pai, aqui está a essência. Ele lembrou que na casa do pai tinha comida com abundância. O que fez esse jovem voltar? Porque ele estava arrependido, pastor? Não. Porque ele estava com fome. Quando você tem fome, você procura a casa do pai. Por isso que a gente diz:
pastor, eu pequei, eu menti, eu me afastei. Escuta, irmão, escuta. Esqueça isso. Você está com muita fome. O Pai te aguarda. Tem comida para você. Aí ele ia ensaiando um discurso no meio do caminho, dizendo assim: vou voltar para meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus diante de ti. Por quê? Porque ele pecou contra o céu? Porque ele quebrou um mandamento, desonrar pai. Ele desonrou seu pai. E contra ti, porque feriu seu pai. Pequei contra o céu, contra ti, já não quero mais ser chamado de filho. Já não quero mais ser chamado de filho. Olha a consciência. Quero ser um trabalhador. Era assim que ele se enxergava. Um trabalhador. E continua. E levantando-se foi para seu pai, vinha a ele ainda longe. Quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção no detalhe. Quando ele disse isso aqui, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não disse: verdade, então a partir de hoje será escravo. É isso mesmo, gastou a herança, não tem mais herança aqui não. Gastou, agora vai ter que trabalhar pro resto da vida. Sabe o que o pai disse? Não falou nada para ele. O pai, porém, disse aos seus servos. O que ele disse para o filho? Nada. Pecou, pisou na bola, se afastou, se distanciou. Não é mais filho. Não existe ex-filho. Filho sempre será filho. É por isso que de vez em quando você encontra pessoas que já estiveram no caminho, que andaram com Jesus bêbadas, profetizando. Porque Deus não tira a unção que Ele colocou sobre a pessoa. Porque quando Deus quer usar pessoas, Ele usa coisas. Por que Ele não pode usar uma pessoa bêbada? Deus não tira, não existe ex-filho. Ele está distante do propósito, mas a unção está ali. Pastor, o senhor está falando porque os disseram? Não, eu já vivi experiências assim, de andar com pastores que antes de pregar bebiam, e o cara profetizava, acontecia. Porque, apesar dele, Deus o usava. Quem é que faz? Jesus. Jesus só precisa de um corpo. Então o pai não se importa se o filho está sujo. Você parou para pensar como é louco isso aqui? Esse indivíduo estava comendo junto com os porcos. Cheiroso ele não estava. O que o pai fez? O viu de longe, correu, o abraçou e o beijou. O pai não disse: epa, afasta aí, por favor, distanciamento social, por favor. 3 metros de distância. Você está fedendo demais, menino. Vai tomar um banho, coloca uma roupinha. Ninguém faria isso. Sabe o que o pai fez? O abraçou e o beijou. Vamos continuar entendendo essa história. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um mataio novilho cevado, comamos e regozijemos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Perceberam que a história está falando do pai? Sempre o pai falando? Sempre o pai agindo? Sempre o pai libertando? Sempre o pai curando? Não é o filho é apenas objeto do que o pai está fazendo. O filho é apenas algo que Deus está usando para nos ensinar alguma coisa. Então vamos fazer algumas perguntas para refletirmos. A primeira: o quanto essa história parece com a nossa? Quantos de nós, nascendo na igreja ou não, porque nascer na igreja não lhes torna um cristão. Como entrar em uma garagem não nos torna um carro. Como entrar no Bob's não me torna um milkshake. Como entrar em um posto de gasolina não me torna um combustível. Quanto essa história parece conosco? O quanto estávamos perdidos? Vamos trazer para o contexto da graça. O quanto estávamos comendo comida com os porcos? O quanto estávamos distantes da visão do Pai, o Pai querendo dar, tem um banquete lá fora, tem o Evangelho da Graça lá com a mesa farta para nos encher, para nos dar comida, e nós estamos lá fora dizendo assim: o que eu estou fazendo aqui comendo com esses porcos, se lá na casa do meu pai tem comida até para os servos, porque ele não faz acepção de pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda: como os 2 filhos enxergavam seu pai? Como patrão, como Senhor.
jamais como pai. Primeiro filho diz: quero ser um trabalhador agora. Você é meu patrão a partir de hoje. O segundo filho, mais velho, chegou chateado, triste, querendo brigar, talvez querendo chutar o balde. Disse: o senhor nunca me deu nada, nunca me deu nem uma codorna para comer com meus amigos, nem uma galinha de Angola para matar. E eu trabalhei para o Senhor a vida toda. Eu trabalhei para o Senhor a vida toda. Trabalhei. Parece que eu estou vendo muitos cristãos dizendo: eu trabalhei para ti, Jesus. Eu trabalhei para ti, Pai. Jesus vai dizer: você esqueceu tudo. Você é meu filho. Você é meu filho. Filho antes de qualquer coisa, filho, depois trabalhador. Filho primeiro, depois trabalhador. É por isso que ele não tinha herança no sentido literal, porque ele era trabalhador. Ele se via como escravo. Está sim de cristãos dentro da igreja, se sentindo escravos do pai, esperando as migalhas que caem da mesa do pai, e o pai está querendo colocar eles na mesa abundante, dizendo: filho, tem comida demais, só chega e pega. Pelo menos eu penso que é assim, na casa do pai, na casa do papai e da mamãe, não precisa pedir, é só chegar e pegar. É assim ou não? Todas as vezes que eu vou à minha mãe, ela nem pergunta. Ela já chega com alguma coisa, pega, toma um café, porque sempre é assim na casa do pai e da mãe. Eles querem colocar na sua boca, até você já está cheio. Já está bom, mãe, já chega, come mais um pouco, porque a comida da mamãe, a comida do papai, o carinho da mamãe, o quarto do papai é o quarto de todo mundo, todos os filhos podem entrar. Pastor, tem que pedir licença, não entendeu, foi nada, não é pai, é Senhor. Filhos têm liberdade com o pai. Quando o pai chega, o filho corre, é porque ele é Senhor. Corre com medo. Mas quando ele corre para cima, é porque ele é pai. Pai amoroso. Então, quantas vezes nós vivemos como esses dois jovens, querendo herança de Deus pelo que fazemos? Entenderam que herança não é fazer? Queremos herança do pai pelo que fazemos. Entendemos que herança não é fazer? Basta ser filho. Eu fiz essa pergunta na escola, e temos aqui alguns alunos nossos da escola, a resposta deles foi unânime. O que você precisa para ser herdeiro? Todos disseram: apenas ser filho. É verdade ou não é? Isso é o evangelho. E outra coisa, e como o pai via os seus filhos? Como que aquele homem via os seus filhos? Sempre como filhos, mas eles se viam como trabalhadores. E a pergunta mais importante para essa noite: como Deus, nosso Pai, nos vê? Nós somos gerados em Cristo, pela fé em Cristo. Como que Deus nos vê? Quando Deus olha para você, Ele está dizendo: ali está um filho meu, uma filha minha, ali tem um filho. Ele tem uma filha minha, ele tem um filho, ele tem um filho. Herdeiro de todas as promessas que eu tenho para ele. Essa é a verdadeira história da parábola do amor do pai. Vamos entender algumas atitudes do pai. O filho teve 4. Pediu perdão do pai porque pegou contra o céu, contra o pai. Não queria mais ser servo, na verdade filho, e queria ser um trabalhador. 4 atitudes. Vamos ver o que o pai fez. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, significa que, isso aqui é o verso, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O que significa? O pai sempre vê. Você sabe qual é a visão de Deus sobre você? Ele sempre vê. Ele sempre nos vê. Não importa em que situação estejamos, Ele sempre nos vê. É como se o pai estivesse já olhando, talvez pela janela, todo dia hoje ele volta para casa. Chegou o dia, hoje ele volta para casa. Porque o pai sempre vê. Irmãos, essa é a palavra. O pai sempre vê, ele vê além de nós. Você tem uma coisa, você tem um projeto, você tem um plano, entenda uma coisa. O pai vê além. O pai já está enxergando lá na frente se isso vai ser benefício para você ou prejuízo, porque o pai sempre vê. Qual é o seu olhar? Como é a maneira de ele nos ver? Como que o pai nos olha? Como muito amados, como muito favorecidos, como muito abençoados, como os filhos saudáveis, como os filhos curados.
como os filhos cercados pela sua presença e pela sua glória. Continua o texto. E compadecido dele, aqui, ó, isso aqui é o caráter de Jesus. Compaixão. Foi por isso que Jesus curou o cego de Jericó, em Marcos capítulo 10. Porque aquele cego declarou o caráter de Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele declarou o caráter de Jesus, compaixão. E quando você declara o caráter dele, ele não pode negar o seu caráter. Ele simplesmente abençoa. Então este pai é compadecido, cheio de amor, cheio de compaixão. No dicionário, língua portuguesa, amor, afeto, misericórdia, graça, tudo isso é compaixão. É sinônimo de amor. Então esse pai é cheio de compaixão. O pai é cheio de amor. Isso aqui é o seu amor por nós. O pai está cheio de compaixão, de amor por nós. Não confunda a compaixão com pena, porque Deus não tem pena de nós, Ele nos ama. Ele se compadece de nós. Ele estende sua mão de amor. Ele estende sua mão de misericórdia. Pedro está afundando nas águas, mas ele estende a mão, porque ele é cheio de compaixão. Lázaro está morto há 4 dias, sua família chorando, mas ele clama e Lázaro ressuscita. Aquela mulher está clamando pela sua filha, que está horrivelmente doente, enferma. Ele disse: eu não posso tirar dos filhos para dar para os cães. Mas mesmo assim ele estendeu a mão. Ele curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Mas ele não colocou a doença nos 9 de novo. E o texto diz que este era samaritano, porque o judeu achava que Jesus estava só cumprindo sua obrigação. Os 9 eram judeus. Mas o samaritano, que somos nós, voltou para agradecer, porque nós reconhecemos que tudo vem dele, que tudo é para ele, que tudo é para a glória dele. Por isso estamos aqui todo domingo para dizer: Pai, tu és cheio de compaixão. Foi por isso que essa semana eu não fui destruído, consumido, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não é porque eu sou bom, porque eu me desviei do caminho, porque eu tenho habilidade, porque eu sou inteligente, porque o meu QI é acima de 120, nada disso. É porque a sua compaixão dura para sempre. É só por isso que nós ainda estamos aqui, vivos. Todo dia você deita e dorme e o Pai te guarda. Você dorme, Ele não. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o caráter do Pai. E continua dizendo: correndo, o abraçou. Deus tem pressa, sabia, irmãos? Correndo, o abraçou. Lembra-se que estava todo sujo. Ele não tinha tomado um banho, não passou por um hotel antes, não passou um perfume. O pai o abraçou. Deus tem pressa, ele correu, o abraçou. O pai quer estar sempre perto. Seu jeito de se relacionar conosco. Abraçar é proximidade. Ninguém abraça alguém para ficar longe. Todo mundo que você abraça é porque você quer perto. O pai que abraça o filho que abraça o pai, o irmão que abraça o irmão, a comunhão entre os irmãos. Essa é a maneira de Deus, esse é o jeito de Deus se relacionar conosco, nos abraçando. Então, pastor, como que eu posso sentir o abraço de Deus? Na adoração, na oração, na hora da palavra. Você vem à igreja e você sente Deus te abraçando, você sabe que Ele te ama e pronto. Que você não precisa de aceitação, que você não precisa ouvir que os outros digam: eu te amo, fulano. Antes de qualquer coisa, entenda que o Pai te ama, isso é suficiente. Você estará preparado para amar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, até mesmo pessoas que te fizeram mal, porque primeiro o amor de Deus já está em você. E o beijou. O Pai quer intimidade. Seu carinho para conosco. Beijo fala de intimidade. Você sai beijando qualquer pessoa pela rua? Não, ninguém sai beijando ninguém por aí. Só o pessoal da banda do Vai Quem Quer. Mas o beijo fala de intimidade, de proximidade, de dizer assim: eu te amo, eu tenho respeito por você. Eu tenho um amor por você. É isso que o Pai tem por nós. Ele beijou aquele filho que representa todo o seu povo. Seu carinho para conosco. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. O Pai nos dá veste de justiça, novas vestes. Tragam as melhores roupas para os meus filhos. Nunca mais roupa de condenação, nunca mais roupa de acusação, nunca mais roupa de culpa. Agora as vestes dos meus filhos são vestes de justiça. Aleluia. É por isso que você tem a armadura de Deus em você. Você tem a veste da justiça sobre você. Porque você foi tornado justo em Cristo Jesus.
pondo-lhe um anel no dedo. O Pai nos dá poder e autoridade. Anel simbolizava poder e autoridade. Quando o rei tirava o anel para alguém selar, selou, é autoridade. Aquele pai estava dizendo para aquele filho: está aqui, você tem autoridade, você manda aqui nessa casa, você tem poder para expulsar o mal, você tem poder para dizer para o inimigo, você tem poder para dar ordem aos trabalhadores, porque quando nós entendemos que somos filhos, o Pai nos dá poder e autoridade. Diga amém. E sandália nos pés. O que significa sandália nos pés? É Deus nos dando uma nova direção. É Deus protegendo os nossos pés das minas do inimigo. É Deus protegendo os nossos pés dos ataques do inferno. É Deus protegendo os nossos pés por onde vamos. É Deus colocando sandália nos nossos pés, dizendo: filho, filha, você está protegido por mim. Você está sustentado por mim. Você está conduzido por mim, dirigido por mim. Sempre quando você vir na Bíblia a expressão pés nos pés, significa sustentação, direção, equilíbrio. Os pés servem para isso. Sem os pés você não pode se equilibrar, você não pode andar, você não tem direção. Então Deus está nos colocando sandália nos pés, porque Ele está nos dando uma nova direção. Nós estamos sendo levados a uma nova direção em Cristo Jesus. Deus está colocando sandálias nos nossos pés, porque Ele nos ama, amém? É o evangelho da paz que está sendo colocado nos seus pés. Não é o evangelho da guerra, não é o evangelho que perturba, é o evangelho da paz. A igreja ficou até mais bonita agora, né, irmãos? Crianças preparam o ambiente, né? Está cheio de crianças aqui, ó. Deus está colocando sandália nos seus pés, te dando uma nova direção. Eu quero profetizar, eu sinto o desejo de profetizar. Essa semana, Deus está colocando sandália nos teus pés, te dando uma direção para grandes coisas. Ele vai te ensinar a dar direção, Ele vai te ensinar a tomar decisões para grandes coisas essa semana, porque Ele está colocando sandália nos teus pés. Está te direcionando a grandes coisas, a grandes negócios. Fique atento aos sinais, porque Deus é Deus de sinais. Ele está colocando sandália nos seus pés, dizendo: filho, eu estou colocando equilíbrio na sua vida, eu estou colocando direção na sua vida, eu estou colocando sustentação na sua vida. Sandália nos pés falam disso. E lembre-se também que fala do evangelho da paz sendo colocado nos nossos pés. Não é o evangelho da guerra dentro de casa, não é o evangelho da guerra no trabalho, não é o evangelho da guerra em qualquer lugar, é o evangelho da paz. O Pai colocou em nós o evangelho da paz nos nossos pés. E outra coisa que diz lá: trazei também e matai o novilho cevado, o novilho gordo, comamos e regozijemo-nos, o Pai nos prospera. Aquele filho voltou e o pai disse: traga o melhor novilho, o que está mais bonito. Vamos matar e comer. Prosperidade. O Pai se alegra conosco. Eu não sei porque durante muitos anos a igreja perdeu essa essência. Muitos cristãos acham que miséria, que pobreza é de Deus. Deus se alegra com a sua prosperidade. Deus se alegra com o seu crescimento. Deus se alegra com o seu avanço. Quer ver um exemplo? Se Jesus não fosse um Deus de prosperidade, ele tinha dividido pães e ficava 3 pães. Ele tinha subtraído e não multiplicado. Ele é o Deus da prosperidade. Ele pegou 5, alimentou 5.000, fora homens e mulheres. Porque Deus gosta da abundância. Se nosso Deus não fosse o Deus da abundância, Jesus não diria que veio da vida e vida e abundância. Eu vim dar uma vida mais ou menos para vocês. Uma vidazinha que você vive um pouquinho aqui, no céu você recebe o resto. Não, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Isso envolve a sua mesa farta, prosperidade, de você dizer assim: tenho para mim, mas tenho para os meus amigos. É o princípio da prosperidade que já tinha no Velho Testamento. Quando o cordeiro era sacrificado, Deus dizia assim: o cordeiro tem que ser maior do que a família. Aleluia. Não é malária, eu arrepiei aqui agora, porque o negócio é forte. O cordeiro tinha que ser maior do que a família. Jesus sempre será maior do que sua família. Aí o Deus disse assim: e se a família for pequena, o cordeiro for maior, chame o vizinho para que ele coma também. Sabe o que é isso? Prosperidade. Deus quer nos dar. Deus abençoou. A parábola do amor do pai
trazei também e matai o novilho cevado. Ele disse, faz o seguinte, meu filho chegou, estou muito feliz com a vida dele, pega aquele boizinho lá, magrinho, que está lá no canto, está com 3 anos que não come. Não, traga o melhor. Deus está preparando a mesa para essa igreja, porque essa igreja é uma igreja próspera, em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Esse é o caráter do Pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Como que nós estávamos antes de encontrarmos Cristo? Mortos. Efésios 2:1, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, e Deus os deu vida. Vamos matar o melhor novilho. Olha como é forte isso. A justificativa, a vida aqui, o que ele fez antes? Ele te prosperou. Ele te colocou sandália nos pés. Ele te perdoou. Ele te deu novas vestes. Por quê? Vamos comer. Vamos nos alegrar. Por quê? Porque este meu filho estava morto. Sabia que não há festa no céu quando um paralítico anda? Não há festa no céu quando um cego enxerga? Não há celebração no céu quando um morto ressuscita? Mas quando alguém é tirado da morte para a vida, entrega a sua vida a Cristo, se arrepende, o céu faz festa. Porque uma vida vale mais do que um milagre. Então o amor do Pai é isso aqui, porque este meu filho, o Pai estava dizendo, eu estou justificando tudo isso para vocês. Já coloquei sandália nos pés, já dei novas vestes, já coloquei anel no dedo, já matei o cordeiro cevado, o novilho cevado, estou justificando. Por que eu fiz tudo isso? Por que eu fiz tudo isso? Guarde isso aqui, por que Deus fez tudo isso? Eu estou usando isso aqui repetitivamente para você entender no seu espírito. Por que Deus fez tudo isso por nós? Por que Ele colocou novas vestes, sandália nos pés, anel no dedo, matou o novilho cevado? É simples, porque nós estávamos mortos. Não podíamos fazer nada. Então Deus fez tudo. E nós só desfrutamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. O Pai nos deu vida. Aí ele diz assim, ó, estava perdido e foi achado. Pastor, eu encontrei Jesus. Ele te encontrou. Alguns já no ventre da mãe. Outros, de alguma outra maneira, depois de 30, 40 anos, alguns até mais, não importa. Deus encontrou a todos. Isso é o amor de Deus. Então essa é a parábola do amor do Pai. E nós somos seus filhos. Aí ele continua para terminar a reflexão da parábola. E começaram a regozijar-se. O Pai se alegra conosco. Você entende que tudo que Deus fez dentro dessa história, o que Deus, para fechar com chave de ouro, o que Ele fez? Se alegrou conosco. Deus está feliz porque você está vivo. Deus está feliz porque você foi encontrado. Deus está feliz porque você tem sandália nos pés. Deus está feliz porque você tem anel no dedo. Deus está feliz porque você tem novas vestes. Deus está feliz porque a sua mesa está farta. Ele se alegra com você, não é por você, é com você. Ele come contigo na mesa. Isso é o poder do Evangelho. Nós estamos falando de um Deus que está conosco. Eu estarei com vocês. Somente dia de segunda-feira. Amém, irmãos? Eu estarei com vocês, mas no dia 7 de setembro, 8, 9, 15, eu não estarei. Não, eu estarei com vocês todos os dias, para sempre. São atitudes simples. Quando você se assenta para comer à mesa, Jesus já está lá. Por quê, pastor? É simples, foi Ele que te deu tudo. Tu acha que quem te deu tudo ia ficar de fora da festa?
Eu fico feliz porque o nosso Pai se alegra com o nosso sucesso. Eu fico feliz que o nosso Pai se alegra com a vida que Ele nos deu. Entende? Eu já tenho falado isso aqui algumas vezes. Deus te dá a bênção e Ele te dá o crédito. E ainda se alegra com você. A essência de tudo que aprendemos hoje é isso aqui. Através de Jesus Cristo, recebemos do Pai seu amor, sua presença, sua provisão, sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero voltar ao entendimento de Mateus capítulo 6 com os irmãos. Nós vamos já nos preparar para a ceia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Porque cada vez que a gente lê, a gente enxerga coisas boas. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Texto bastante conhecido, se tornou até motivo de canções. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Acompanhe na sua Bíblia. Está escrito assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ok, olhe para cá. Eu quero compartilhar com os irmãos duas coisas aqui. A primeira é que Jesus faz uma comparação, um paralelo entre as coisas da terra, que são perecíveis, que a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, e a outra, ele fala sobre as coisas do céu. Então esse é o primeiro entendimento. O que Jesus quis dizer? Vamos trazer logo mais para o contexto da ceia. Se o seu coração, se sua mente, porque o contexto está lá do versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, ele vai dizer. Não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então Jesus está falando de níveis de importância. O que é mais importante? As coisas da terra ou as coisas eternas? Irmãos, tudo que é terreno é perecível. Tudo que nós estamos vendo vai passar um dia. Esse púlpito vai passar, esse microfone vai passar, essa caixa vai passar, tudo que é visível vai passar um dia. Jesus está dizendo, se vocês estão focando o coração de vocês somente nisso, isso vai passar. Mas se o coração de vocês estiver nas coisas do céu, isso é eterno. E traga consciência para a ceia. Se o seu coração estiver nas coisas eternas, de quem você é em Cristo, justiça de Deus, filho amado, santo, curado, liberto, restaurado, abençoado, favorecido, isso é eterno. A traça, a ferrugem, os ladrões não podem roubar nem destruir. É disso que Jesus está falando. Não coloque toda a sua energia nas coisas da terra. Porque isso vai ser roubado, vai ser destruído, vai passar, vai se deteriorar. Sabe qual é a essência de Mateus 6? Prioridades. Essa palavra resume Mateus 6. Qual é a prioridade do teu coração? Tenha tudo que você sonha aqui na terra. Desfrute de tudo que você sonha. Quando você chegar no céu, o seu baú terrestre esteja vazio, porque você já usou todos aqui na terra. Você já desfrutou de tudo que Deus tinha, mas não permita que essas coisas tomem o lugar do que é primeiro, principal, o eterno.
É disso que Jesus está falando. Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver o que é prioridade na sua vida, todo o teu coração vai estar nele. E acreditem, irmãos, se nós colocarmos o nosso foco somente no que é terreno, nós vamos ficar cansados. Nós vamos ficar afadigados. Nós vamos ficar estressados. Porque você compra um microfone hoje, amanhã ele tem que ser substituído. Você tem que comprar um melhor. Porque isso é perecível. Então não coloque toda a sua energia nisso. Coloque toda a sua fé, toda a sua energia, todo o seu coração em Cristo. Ele é o seu tesouro. As demais coisas te serão acrescentadas.